Boa tarde, meus irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que o nosso Deus venha a ser nesse dia o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro. Que Ele nos guarde no seu pavilhão oculto e nos livre de todo laço, de toda armadilha, de todo plano perverso do inimigo contra nossas vidas, contra os nossos lares e os nossos familiares. Amém, meus irmãos? O Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso socorro. Irmãos, hoje nós vamos meditar em 1 Samuel 30, versículo 8. Lá diz o seguinte: E ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Amém, meus irmãos? Irmãos, em 1 Samuel 30, narra um evento crítico na vida de Davi, na vida dele e de seus homens, envolvendo um ataque devastador dos amalequitas, onde sua família, os seus bens foram levados cativos, incluindo as duas esposas de Davi. Então foi uma coisa terrível que aconteceu com Davi naquela época. Uma das coisas, porque a vida de Davi foi cheia de altos e baixos. Quando ele estava bem, sempre acontecia uma coisa terrível na vida dele, mas Deus era com ele e com a gente não é diferente. Então, meus amados, Davi não sabia o que fazer diante daquela situação. E como servo do Senhor, como servo do Deus vivo, ele resolveu consultar Deus. Ele sabia, sozinho, sem a intervenção do Senhor, não conseguiria reverter aquela situação desesperadora. Ele estava desesperado, meu irmão. Qualquer pessoa na situação dele estaria desesperado. Ele estava desesperado e aflito. Claro, a sua família tinha sido levada cativo, a família dele e a dos homens dele. Qualquer coisa poderia acontecer com aquele povo. Naquela época, Davi tinha muitos inimigos. A família dele poderia ser morta. Como ele não sabia o que fazer diante daquela situação deplorável, ele fez o quê? Ele consultou a Deus. E é isso que todo homem, todo ser humano deve fazer diante de uma situação onde não há saída. Meus irmãos, a nossa vida é cheia de obstáculos, problemas para resolver e estamos todo tempo, todo momento, tomando decisões, sejam em relação à nossa família, seja em relação à nossa casa, ao nosso trabalho, aos afazeres do dia a dia e na nossa vida pessoal também. Vivemos tomando decisões o tempo todo. E muitas vezes precisamos tomar certas decisões difíceis em situações complicadíssimas, como essa que o rei Davi teve que tomar. A situação dele era complicada e ele teve que tomar uma decisão. Porém, meus amados, tomar decisões implica em várias coisas que, consequentemente, trazem bons ou maus resultados. Sendo assim, precisamos abrir nossos olhos ao tomar decisões, pois, na maioria das vezes, meus amados, não enxergamos os perigos. Na maioria das vezes, nós não enxergamos os perigos quando estamos aflitos, quando estamos sem saída, acuados, sem saber o que fazer. Nós não enxergamos o perigo e tomamos decisões que depois vão trazer mais prejuízo ainda para nossas vidas. Porque muitas vezes, quando estamos assim, meus irmãos, tomamos decisões precipitadas e essas decisões podem comprometer nossa sobrevivência futura, pode causar danos a nós e aos nossos familiares que não têm culpa das nossas decisões. Mas na grande maioria das vezes, as decisões que tomamos atingem a nossa família. Então, temos que ser vigilantes e procurar sabedoria divina para tomar decisões, seja ela qual for, pequena, grande, grandiosa, seja qual for, precisamos consultar ao nosso Deus, porque Ele tem a decisão certa, na hora certa, no tempo certo. Então, meus amados, se nós não queremos comprometer nosso futuro e o da nossa família, devemos apresentar tudo que envolve a nossa vida a Deus, colocar tudo na sua presença, porque Ele é o nosso Pai e Ele quer nos ajudar, Ele quer o nosso bem, Ele não quer ver a gente sofrendo por causa de uma decisão errada que tomamos no passado. Precisamos reconhecer a nossa dependência total de Deus e ter plena certeza que Ele tem o melhor para nós, que Ele está ao nosso lado e que jamais deixará o povo dele sozinho. Jamais Deus nos abandonará, meu irmão.
jamais Deus nos abandonará, assim como ele não abandonou Davi. E nenhum dos servos dele, na história bíblica, nos relatos bíblicos, não tem um falando que Deus abandonou tal pessoa. Então, meus amados, é necessário colocarmos na presença de Deus todas as coisas e pedir a sua direção em decisões que precisamos tomar. Nunca, jamais devemos tomar decisões sozinhos. Isso é perda de tempo e atrapalho para a nossa vida e para os nossos. Amados, quando colocamos nas mãos de Deus nossos problemas, somos guiados pelo seu Espírito Santo. O Espírito Santo foi Ele mesmo que nos deu, meu irmão. O Espírito Santo é uma bênção, é um presente de Deus para a nossa vida. Para nós que somos cristãos, que um dia aceitamos Jesus. O Espírito Santo veio como um presente de Deus. O Espírito Santo é um instrumento nas nossas mãos, meus irmãos. É um instrumento para as nossas decisões, para que possamos tomar decisões certeiras aqui nessa terra. O Espírito Santo nos guia, nos orienta. Então, meus amados, não podemos tomar decisões sem antes consultar Deus. Quando consultamos Deus, Ele não nos desampara e nos leva a decisões certeiras para resolver qualquer problema. Ele nos capacita e ainda contamos com a ajuda de seu exército de anjos celestiais para retirar todo atrapalho, todo tropeço do nosso caminho, meus amados, e nos levar à vitória, assim como Ele fez com Davi. Nesse relato histórico, 1 Samuel 30, Davi, meus amados, só foi vitorioso na sua decisão porque consultou a Deus antes. Davi não fez nada, absolutamente nada, antes de consultar ao Senhor. Por isso, ele teve vitória. Deus não desampara os seus. Ele cuida do seu povo. Deus derrama sobre os justos suas bênçãos e provisão. Em Salmos 37, meus amados, o rei Davi faz uma declaração, dizendo que ele foi jovem e agora era velho, mas nunca viu um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Isso é uma declaração linda que Davi fez em relação a Deus, ao cuidado de Deus. Essa declaração revela a providência do Senhor agindo ativamente na vida de todos que são tementes a Deus e estão sob sua direção. Deus só vai agir, só vai vir com a sua providência quando estamos sob sua direção, amados. Por isso que temos que consultar a Deus em tudo, colocar todos os problemas, pequenos e grandes, nas mãos do Senhor. Em momentos de pressão e tensão, meus amados, precisamos fazer como Davi, consultar a Deus antes de tomar qualquer decisão, qualquer atitude, e manter o equilíbrio diante das adversidades, porque as adversidades na nossa vida é grande, assim como era na vida de Davi. O rei Davi nos mostrou o jeito certo de lidar com situações complicadas que exigem decisões certeiras. Se Davi tomasse uma decisão precipitada naquela hora, na hora de desespero que ele estava, poderia ter dado tudo errado, meu irmão. A família dele poderia ter morrido, poderia ter acontecido uma desgraça na vida dele e dos homens dele em relação à família. Então, meus amados, Davi, como servo do Senhor, temente a Deus, e ele já conhecia o poder de Deus, a manifestação de Deus na vida dele. O que é que ele fez naquela situação terrível? Ele foi consultar a Deus e Deus não desamparou Davi. Deu-lhe forças para ir atrás do que se havia perdido e lhe deu vitória sobre os seus inimigos. E conosco não é diferente, meu irmão. Quando colocamos os nossos problemas, seja qual for, nas mãos do Senhor, Ele nos capacita, Ele nos dá vitória sobre os nossos inimigos. Amém? Essa é a mensagem de hoje, meus amados. Não faça nada, absolutamente nada, sem consultar a Deus. Bote na presença de Deus, que Deus vai te direcionar. Assim como Ele direcionou Davi naquela época, Ele vai te direcionar hoje para que você tome a decisão certa, correta e trazer a vitória e trazer os inimigos derrotados diante de você. Amém, meus amados? Irmãos, essa é a mensagem de hoje. Que sirva de bênção, que seja um norte para você tomar decisões. E compartilha essa mensagem, deixa o teu like, compartilha nas tuas redes sociais, manda para o teu irmão, manda para os teus amigos da escola, da faculdade, manda para teus amigos da igreja. Amém, meus irmãos?
compartilha essa mensagem, porque isso é bênção para quem ouvir. Que Deus esteja sempre presente na tua vida, te guiando e te orientando para que as decisões que você venha tomar seja certeira e te leve à vitória. Amém, meus irmãos? Por hoje é só. Até o próximo.